Yo ho, all hands hoist the colors high. Vamos lá, galera, voltamos, tá? E aí, agora eu seleciono uma questão, que é uma questão clássica, né, de dinâmica da Escola Naval. A gente sempre bota essa cunha, às vezes bota um bloco em cima, às vezes trabalho só com a cunha, tá? Que foi um tipo de questão desse tipo, né, nos últimos 2 anos aí. E aí vamos ler a questão para entender como é que a gente faz. E além disso, eu vou fazer essa questão de 2 maneiras diferentes. Um utilizando o referencial inercial e a outra utilizando o referencial não inercial. E a Escola Naval tem questões que às vezes quando você utiliza o referencial não inercial, a questão ela fica um pouco mais rápida, vamos dizer assim. Não vou dizer fácil, né, simples, porque nunca é, mas ela fica mais rápida, tá? Então vamos lá. Considere uma força F aplicada sobre a cunha 1 de massa M1 igual a 8,5 kg, conforme mostra a figura abaixo. Não há atrito entre o chão e a cunha, e o coeficiente de atrito estático entre a cunha e o bloco 2 de massa M2 igual a 8,5 kg vale 0,2. Você pode deixar o 0,2, mas às vezes é melhor trabalhar com fração. Talvez a conta né, fique um pouco mais fácil. Então ela vale 0,2, a gente sabe que é 1/5, né? E aí ele quer saber o maior valor de F em newtons que pode ser aplicado à cunha sem que o bloco comece a subir a rampa. Então a ideia é que eu vou aplicar uma força na cunha e eu não quero que esse bloco 2 ele suba a rampa, né? Então vamos lá. Se você analisar, eu posso pensar nesse conjunto como se fosse um corpo só, né? Fazer um sistema. E aí, fazendo isso, a minha força resultante, ela é justamente a força F, né? Vai ser a única que vai estar atuando, não tem atrito da cunha com o chão, só vai ter atrito, né, entre a cunha e o bloco, tá? Então, fazendo isso, eu abro essa equação, né? Como eu fiz o conjunto, eu somo as massas. Então, vai ser a M1 mais a M2 vezes a aceleração vezes a força F. M1 e M2 eu tenho, inclusive, são iguais, tá? Então, por ser iguais, eu posso colocar ali como se fosse M, né? M mais M, então fica 2M, tudo bem? Como são iguais, então ficaria assim, ó, F é igual a 2M vezes A, já que M1 é igual a M2. E eu sei esse valor, né? Vale 8,5. E eu quero descobrir a força F, falta quem? Falta achar a minha aceleração. E aí o que eu vou trabalhar agora para achar a aceleração, eu vou trabalhar com o bloquinho 2. E a primeira coisa que geralmente a gente faz numa questão de dinâmica, né, justamente para poder entender também o que está acontecendo, é você marcar as forças nessa questão de dinâmica. Então vamos lá. Quais são as forças que está acontecendo aqui nesse bloquinho 2? Nós temos peso para baixo. Nós temos a normal, uma força que vai ser perpendicular à superfície do contato, né? O bloco 2 tem contato com a cunha aqui, então perpendicular a ela. E como eu não quero que esse cara suba, se a tendência do movimento dele é subir, nós sabemos que o atrito é contrário a essa tendência. Então eu tenho a força de atrito aqui para baixo. Tudo bem? Tá. E aí vamos agora trabalhar. Geralmente quando eu tenho, né, um bloquinho assim, que a gente chama naquele caso clássico, né, do plano inclinado, geralmente a gente opta por decompor, né, por projetar o peso, tá? Só que se você projetar o peso nessa questão, o PX vem para cá e o PY vem para cá. E se você reparar, né, não vai ter a mesma direção aqui, né, da força F. Então, para facilitar a minha vida, ao invés de botar o meu eixo, né, como referência aqui o nosso plano inclinado, que é o que nós fazemos de forma tradicional, eu estaria utilizando o eixo em cima do peso. E aí eu vou decompor a normal. Por quê? Porque quando você reparar, quando eu colocar o eixo aqui, ó, e eu decompor a normal em NX, né, vai ser exatamente aqui, ó, na mesma direção que a força F. E aí vai ser assim que eu vou conseguir tirar a nossa aceleração. Então vamos fazer isso. Vamos lá. Fazendo aqui o nosso eixo de referência. Então, como eu já falei, né, nós vamos projetar N. Então a gente vai ter aqui o NX. Nós vamos ter aqui NY. Tudo bem? E o peso eu não preciso projetar, mas a FAT eu também vou ter que projetar, né? Eu vou ter que projetar a FAT para cá, eu vou ter uma FAT em X, e vou ter uma FAT
em y. E aí nós podemos dividir por eixo, né? No eixo y, a normal y vai ser igual ao peso mais a fat em y. Então, vou escrever isso aqui para vocês. A normal em y vai ser igual ao peso mais a fat em y. Beleza? E para o eixo x, né? Eu vou ter que a força resultante no eixo vai ser nx mais a fat x. Porque fazendo isso, força resultante, massa vezes aceleração. E eu vou ter a aceleração, né, que eu quero. Justamente é o que eu quero, justamente o que eu quero. Por isso que eu projetei a normal, né? Para ter na mesma direção do que esse cara. Se eu faço a projeção do peso, a aceleração que você acha é essa aqui, né? E não a que eu já quero de forma direta. Por isso que fica mais fácil. Ah, professor, dá para fazer de outra maneira? Até dá. Só que você teria que trabalhar também com essa aceleração, né? Jogando para os eixos. Então fica a seu critério aí. Como fazer ela, eu acho assim muito mais fácil de se visualizar. Tudo bem? Então vamos seguir. E aí, o que nós observamos? Vamos abrir aqui embaixo. Força resultante, massa vezes a aceleração. Chamei de M, né? Porque como eu falei, as massas são iguais. Então eu vou chamar de M agora. Igual a normal em X. Nós sabemos que nós temos que decompor, já vou falar dela. E a fat é μ vezes a normal. Ou seja, tanto na NX quanto na fat, eu preciso saber o valor da normal para poder descobrir a aceleração. Porque o cosseno e o seno ele me deu. Ele diz que o seno de θ é 0,6 e o cosseno de θ é 0,8. Mas, para eu achar a aceleração, eu preciso achar a normal. Então, para eu achar a normal, eu vou usar a equação de cima. Tá? Mas antes de abrir a equação, né, vamos ver como é que está funcionando a decomposição desses carinhas. Vamos lá. Se você analisar, a fat, né, ela está aqui. A força de atrito aqui. Tá vendo? E aí, quando você alonga, né, você vê que esse ângulo aqui é o mesmo que esse. Então, aqui nós temos um ângulo θ. Beleza? Da mesma maneira que eu posso fazer a geometria daqui e vejo que o ângulo θ é o mesmo daqui, tá? Então, já sei, agora eu já consigo decompor. Então, vamos fazer isso, ó. NY, que é NY? Não está colado ao ângulo? Vamos fazer aquele macete do sem ângulo com ângulo. Então, NY está colado ao ângulo, então fica N cosseno de θ igual ao peso, não vou decompor, tá no eixo já, mais a fat em Y. Qual é a fórmula? μ vezes a normal, a fat. Só que como eu decompus, a decomposição está sem o ângulo, então vai ser seno de θ. Tudo bem? E aqui embaixo, como é que ficaria? NX, o N tá sem o ângulo, então fica N seno de θ mais a fat μ vezes a normal cosseno de θ, né? Aquela regrinha que a gente falou do com ângulo, sem ângulo, tá? Aquele macetinho. Para quem não se recorda, né, eu uso um macete que facilita a minha vida, mas para você descobrir essa projeção, essa decomposição, basta você usar a trigonometria no triângulo retângulo. Né? Desenha o triângulo retângulo, faz aquele seno da cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é a cateto adjacente sobre a hipotenusa, e aí você consegue chegar justamente nessas projeções aqui. Ou pode usar um macete que facilita a vida de vocês, beleza? Aí vamos lá. Então, descobri essas equações, vou substituir os valores para achar normal. Normal é o que eu quero. O cosseno do ângulo, como vocês podem observar no exercício aí, vale 0,8. O peso é massa vezes a gravidade. Como a massa é 8,5, 8,5 vezes a gravidade que ele falou que é 10, vai ficar 85. Mais μ, que é 1/5, né? Como eu já tinha falado com vocês, 0,2 eu vou botar em 1/5, vezes a normal, que é o que nós queremos, vezes o seno do ângulo, e o seno é 0,6. Tudo bem? E aí o que nós vamos fazer? Como eu falei, eu quero descobrir a normal. Então, vou jogar para o outro lado. Então fica 0,8 N menos, desculpa, passei subtraindo, menos 0,6 dividido por 5 igual a 85, tá? Matemática, como eu falei, matemática vocês fazem da melhor forma que vocês acham. Se você acha mais fácil de uma maneira ou de outra, fica a critério de vocês.
eu vou evitar trabalhar por enquanto com a vírgula, tá? Vou colocar isso tudo em fração que fica mais fácil para mim poder visualizar as coisas. Então fica aqui, ó, 0,8 é 8 décimos. Menos 0,6 que é 6 décimos. Que faltou N, né? Perdão. 6 décimos. Então fica vezes, 1/5, né? Não posso esquecer, vezes N, igual a 85. Tem essa maneira de fazer. A outra maneira que você também pode fazer, tá? Vou dar essas duas dicas aí. E como falei, fica atrás de vocês, como vocês preferem, tá? E aí, a outra maneira é você, por exemplo, multiplicar esse cara por 5 aqui. Toda a equação por 5. Por quê? Quando eu multiplico por 5, 0,8 vezes 5 é quanto? É 4. Então, 4n menos... Aqui faltou o n, não posso esquecer, perdão. Eu botei aqui, mas esqueci aqui. 0,6n, beleza? Igual a 85 vezes 5. E aí, 85 vezes 5 é 425. Tudo bem? E aí, tanto faz. Você poderia fazer assim, como eu falei, fração. Até pensei em fazer fração, mas eu acho que aqui, se eu multiplicar por 5, não fica tão ruim, né? Então, 4 menos 0,6 dá 3,4n, que é igual a 425. E acreditem, né? Isso aqui dá exato. N vai ser igual a 125 newtons. Então, achei o valor da normal que eu queria. Achando o valor da normal, eu substituo agora aqui nessa nossa brincadeira, que nós vamos fazer agora. Vamos lá. A massa do bloco 2, como falei, elas são idênticas, então ela vale 8,5. Então, substituindo aqui, vai ficar 8,5 A igual a normal 125 vezes o seno 0,6, igual, vocês meio que igual, mais 1/5 de 125, né, que é a normal, e o cosseno é 0,8. Então, vamos lá. 8,5A, vamos repetir. Igual 125 vezes 0,6, tá? Talvez aqui seja melhor fazer, como eu falei, 6 décimos, né? Porque aí 6 décimos a gente consegue resolver aqui. Fazendo isso aqui como 6 décimos, 6 vezes 125 dá 30, vai 3, 12, 15, vai 750. Dividido por 10, 75. Então fica 75 mais 125 dividido por 5 dá exato, dá 25. 25 vezes 0,8 é a mesma coisa que fazer 8 sobre 10. Né? Então 25 vezes 8 dá... 25 vezes 8 dá 200, dividido por 10 dá 20. Perdão. Então daqui dá 20. Então a nossa aceleração ela vai ser quanto? Vai ser 95 dividido por 8,5 metros por segundo ao quadrado. Professor, eu vou resolver? Não, por que não vai resolver? Porque quando eu substituir aqui, né, a massa é 8,5, então vai acabar cortando. Então é o que eu vou fazer agora. Ó. Então fica aqui a força F, que é o que nós queremos, é igual a 2 vezes m, e m é 8,5, e a aceleração ela vai ser 95 dividido por 8,5. Então cortou, a nossa força F ela vai ser igual a 2 vezes 95, dá 190. 190 newtons. Então tá aqui o valor da nossa força F, tudo bem? E aí agora, como eu falei, vamos fazer a nossa próxima resolução dessa mesma questão com uma outra visão para poder ver se vocês preferem essa ou a versão para um referencial não inercial. Então vamos agora para a nossa próxima versão. Outra maneira de fazer essa questão, como eu falei, é se utilizar de um referencial não inercial. Então a gente vai utilizar aqui, nós vamos projetar nosso referencial aqui como se fosse do da cunha, né? Então, como nós já vimos lá com o referencial inercial, no referencial inercial, a nossa aceleração era para lá, não é isso? Só que quando eu utilizo um referencial não inercial, eu vou jogar a aceleração ao contrário, né? É aquela situação que vai surgir aquelas forças fictícias que nós utilizamos quando surgem, né? Quando a gente utiliza referenciais não inerciais. É aquela questão clássica do elevador, de você pegar o cara e colocar dentro do elevador, né? No referencial do elevador,
que esse referencial ele vai estar acelerado. Tudo bem? E aí é o que nós faremos. Então, nós sabemos que a gravidade para baixo normalmente, só que agora a nossa aceleração ela vai ser para onde? Devido a esse referencial não inercial, ela vai ser aqui para a esquerda, tá? E aí, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa anteriormente, marcar essas forças. Então, vamos marcar as forças ali no bloco de novo. Nós temos aqui no bloco 2 o peso. Nós temos normal. E nós vamos ter também o atrito. Só que como nós colocamos um referencial não inercial, eu também tenho uma força fictícia que vai surgir lá devido a esse referencial. Então eu vou ter essa força fictícia para cá. Eita. Onde que essa força vai ser o produto da massa vezes a nossa aceleração ali. Tudo bem? E aí, vou agora usar o referencial da normal. Então, olha aqui, do plano inclinado, né? Que é o que a gente costuma usar. Então, usando esse referencial aqui, ó. Puxando aqui. Vou desenvolver, né? Vou decompor as forças e fazer bem parecido com o anterior, tá? Inclusive, para descobrir a força F, nós iremos usar aquela situação inicial lá que a gente teve. Qual era a situação inicial? Que a força era 2 vezes M vezes A. E aí, continua tudo girando em torno de descobrir A. E aí, agora eu vou descobrir esse A, né? Justamente pelo referencial não inercial, como eu estou trabalhando aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos projetar. Peso. Nós sabemos, né? Isso aqui, pô, tem que estar no sangue. Se aqui é teta, aqui é teta. Logo aqui eu vou ter a projeção, que vai ser Px, né? E aqui, Py. Além disso, eu também tenho que projetar, beleza? O MA, porque a normal está no eixo, mas o MA não. Então, eu vou projetar esse cara para cá. Vou projetar para cá e vou projetar para cá. E aí, pela geometria do problema, aqui, ó, vai ser o nosso ângulo θ. Tudo bem? Então, vamos agora desenvolver o nosso conteúdo. Então, fica MA cosseno de θ é igual a PY, né? PY, viajei, né? Troquei, perdão. PY e PX, desculpa, dei uma viajada aqui agora. Então fica mg seno de θ mais a força de atrito, tá? E a nossa normal, ela vai ser igual a quem? Vai ser igual a PY, que é P cosseno de θ mais MA seno de θ, tá? Pela geometria do problema, como eu falei, dos ângulos e daquela projeção que eu já tinha falado no anterior, né? Colado e sem um ângulo. E além disso, né, galera? Professor, mas você igualou as forças. O que eu estou fazendo aqui, quando eu utilizo esse referencial não inercial, é o que nós chamamos de um equilíbrio relativo. Então é por isso que me possibilita fazer isso aqui, né? Esse equilíbrio aqui, igualar as forças que estão contrárias ali. Tudo bem? Então, para quem não viu, né, como eu falei, dá uma olhada nesse conteúdo, dá uma estudada, dá uma relembrada, porque tem questões que ficam bem mais fáceis, né? Fáceis não, porque nunca é, mas ficam mais rápidas, vamos dizer assim. Então, né, nós chegamos nessa equação, e aí a partir daqui, nós vamos agora fazer o seguinte, vamos jogar aqui e substituir a normal no lugar da faixa aqui, né? Porque a faixa é vezes a normal, então vamos fazer isso, ó. MA igual, cosseno de θ igual mg seno de θ mais mi vezes a normal. A normal é quem? mg, né? Cosseno de θ mais ma seno de θ. E aí, como nós podemos observar aqui, ó, tem massa em todos os termos, então eu posso cortar, ó. Corta, corta, corta e corta. Tudo bem? A aceleração é o que a gente quer. E aí, o que eu vou fazer aqui só para facilitar minha vida? Tudo que for A, já vou colocar para um lado, tudo que não for, eu jogo para o outro. Então, vai ficar aqui, ó, A cosseno de θ. E aí, faz a distributiva, mi a seno. Então, fica menos A mi seno de θ igual G seno de θ mais
mi g cosseno de θ. E aí, vamos agora substituir os valores, né? A é quem eu quero. Cosseno é 0,8 menos A vezes 1/5. O seno dá 0,6. A gravidade é 10. O seno, 0,6. Mais 1/5 vezes 10 vezes 0,8. Aí, vamos lá. Aqui fica. Deixa aqui, daqui a pouco eu resolvo isso para facilitar. 0,8 menos A 1/5 vezes 0,6 igual. Aqui fica 6, né? Mais. Vai simplificar, fica 2. Então aqui fica 2 vezes 0,8, vai ficar 1,6. Então aqui a gente já sabe que dá 7,6 desse lado. Tudo bem? Aqui, para a gente resolver essa conta, o que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar o MC entre esses dois aqui, né? Então aqui vai ficar, multiplicando por 5, vai ficar 4A menos 0,6A dividido por 5, igual a 7,6. Passa esse cara multiplicando e subtrai. Então fica 3,4 é igual a 30, vai 3, 35, é só, 30 vai 3, 35 com 3, 38. Então 3,4A, faltou o A aqui, perdão, vai dar 30, vai 3, meu Deus, 30, 35 com 3, 38, então 38, né, perdão. Então a minha aceleração vai ser 38 dividido por 3,4, tá? Então, sabendo a aceleração, eu substituo ali, se eu não errei nenhuma conta, né? Então substituindo ali, a minha força F vai ser 2 vezes 8,5 e multiplica 38 dividido por 3,4. Aí, aqui vai ficar que F é igual a 2 vezes 8,5 é 17 vezes 38 dividido por 3,4. E aí, se você reparar, o que nós podemos observar aqui, ó? Se aqui fosse 34, aqui seria dobro, né? O 17 é metade de 34. Então, tira a vírgula e bota 10 a menos 1 aqui. Então aqui vai cortar, 1 vai ficar 2, joga para cima, então fica que F é 380 dividido por 2, e isso dá 190 newtons, como nós vimos na questão anterior. Eu acho que o maior problema dessa questão, né, inclusive, eu acabei até me embolando aqui, é na matemática, né? Os números são meio feios, né? Meio chatos assim na hora de resolver, tá? De cabeça assim, mas acredito que não seja tão... A física em si, né? Claro, quando você usa o referencial inicial também não é tão simples, mas quando você domina, você vê que você gasta menos etapas, né? Aí, só que a conta, né? Assim como a da anterior, também é um pouco mais complicadinha, tá? Mas aqui tá a nossa resolução pelo referencial não inercial. Tudo bem? É isso. Yo.